muito boa noite a cada um de vocês. E eu já faço questão de começar agradecendo. Claro, a gente nunca cansa de agradecer a vocês pela atenção, pela disponibilidade, pela paciência de parar, nos escutar, ou ainda que venha um pouquinho, escuta, depois sai, depois volta. O importante é vocês estarem aí no circuito, o importante é vocês estarem acompanhando esse trabalho que eu sempre falo. É um trabalho que não é feito para mim, é um trabalho que é feito para nós, é um trabalho que é feito por nós. E é por isso que essas lives que fazemos semanalmente, sempre às segundas e quintas, aqui no Facebook, quarta-feira no Instagram, é um momento de felicidade, que é o momento da gente poder contribuir com informações, com ideias, com sugestões, com encaminhamentos, buscando trazer para você, para sua família, para a nossa comunidade, assuntos que vale a pena a gente entender, para a gente conversar, para a gente poder opinar. Porque como o meu pai dizia, meu pai professor, não há dinheiro no mundo que pague o seu conhecimento e o respeito que as pessoas te escutam. Isso é muito bacana, isso é muito válido. Obrigado por estarem conosco, sejam bem-vindos a mais uma live no Facebook do professor Bernardo. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu simplesmente adoro, que eu tenho uma paixão, que eu tenho, como se diz, um entusiasmo quando a gente trata sobre ele. Projetos sociais. Você já participou de algum projeto social? Mas antes da gente falar dele um pouquinho, claro, a gente não esgota o assunto, mas a gente traz informações, espero que vocês percebam, pontuais, objetivas e pertinentes e necessárias. Aquilo que a gente precisa ter para passarmos a ter uma compreensão sobre o assunto. Mas antes da gente falar de projeto social, eu queria fazer algumas reflexões com vocês. Toda vez que nós vamos participar de um projeto social, seja de que área for, e depois eu vou dar alguns exemplos de áreas que os projetos sociais navegam, nadam de braçada, como se diz por aí. Mas a gente tem que entender e fazer a seguinte pergunta: qual é a importância de um projeto social para a comunidade? Eu acho que essa pergunta ela tem que ser feita e o professor Bernardo, no decorrer da sua fala, tem que ir falando para justificar o porquê desse tema hoje. O que um projeto social, gente, vamos pensar e vamos refletir. O que um projeto social ele vai gerar de resultado para a comunidade? O que um projeto social ele vai gerar de efeito? Qual é o resultado, a efetividade de um projeto social para o meio em que a gente vive? Você já parou para perguntar isso? Se a gente caminha um pouquinho nessa ideia, eu queria dizer para vocês o seguinte: se você já participou de um projeto, ou se você está participando, ou você pensa em participar, parabéns. Parabéns porque você está dando um pontapé em uma ação, parabéns porque você está dando um pontapé numa iniciativa que vai propiciar às pessoas uma nova perspectiva de vida. Parabéns porque você realmente entendeu a finalidade, meu Deus, de um projeto social, que é de transformar vidas, é dar às pessoas novas oportunidades, é dar às pessoas novas expectativas, perspectivas de vida. E, ao mesmo tempo, é você possibilitar uma mudança do cenário da sociedade onde você vive. Você sabe por quê? Porque o projeto social, qualquer que for, feito com honestidade, feito com integridade, ele gera, vamos contar comigo os benefícios? 1, economia. 2, renda. 3, um projeto social gera emprego. E 4, um projeto social ele propicia qualificar mão de obra. As pessoas que trabalham num projeto social como voluntário, eles estão se capacitando, eles estão gerando capacidade, produtividade, até para os seus trabalhos, vamos dizer assim, formais. Você está preparado para esse projeto social? Por isso que é importante você entender a sua importância, o seu significado, se gera esse resultado, se gera efeito,
Porque não é qualquer um que entra num projeto social. Porque o projeto social, para você mudar a vida de uma pessoa, para você transformar a vida de uma pessoa, gerar, me permita repetir que esse ponto é o que dá significado ao porquê da live do professor Bernardo hoje. É você propiciar uma nova perspectiva de vida a uma família, a uma pessoa. Isso é muito sério. É você criar um cenário com emprego, com economia, com renda, com mão de obra qualificada. Será que você está preparado para isso? Porque isso gera para você, voluntário de um projeto social, tempo. Você vai ter que ter tempo para ir lá. 2, isso vai gerar para vocês, além do tempo, 2, empatia. Quando você se dispõe a fazer um projeto social para cuidar realmente de mulheres vítimas de violência doméstica, para cuidar de morador de rua, para cuidar de crianças e adolescentes de maltratos ou abandonadas, de idosos, o que for, você tem que ter empatia para entender a realidade daquelas pessoas que vão ser atendidas por você. É tempo, é empatia. Você tem que ter também energia para lidar, porque num contexto até mesmo ali espiritual, por que não dizer, a carga ela é muito pesada. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então você tem que estar preparado, com tempo, com energia, com empatia, muitas vezes estar preparado até financeiramente, porque vai precisar gastar e às vezes realmente você tem que ter uma estrutura para a realização daquilo. Mas vale a pena. Vale a pena. Parabéns! Porque você vai mudar o ambiente, você vai mudar o cenário. E hoje o projeto social ele tem espaço. Você sabe por quê? Eu até chego um pouquinho perto aqui para vocês compreenderem. Porque hoje, por mais que existem leis, por mais que a Constituição Federal, e o professor Bernardo em várias lives, ele cita a Constituição Federal para dar amparo, diz que todos são iguais perante a lei. A gente tem que analisar que hoje esta desigualdade está gritante, não é verdade? Concorda comigo? Hoje, se a gente vê a sociedade como um todo, a gente percebe esse contexto de desigualdades sociais. A gente consegue entender que a oportunidade ela não é dada de forma igualitária a todo mundo. Porque, talvez, escassez de estrutura por parte do poder público, seja federal, estadual e municipal. E o que o professor Bernardo está querendo dizer não é uma realidade, não é novidade. A estrutura, a falta de uma estrutura, a falta de recurso dos poderes públicos nas 3 esferas, ela é visível, isso gera desigualdades sociais. E é aí que entra, é nesse momento que faz um espaço, que entra, que tem vez, que tem espaço os projetos sociais. Eles servem, acompanha o raciocínio do professor, eles servem, portanto, para preencher as lacunas deixadas pelos poderes públicos. Quando, por motivos, falta de recurso, falta de mão de obra, falta de vontade do poder público, enfim, é o que me vem na cabeça agora, faz com que determinados serviços da sociedade ficam lacunosos, o projeto social ele vem exatamente para suprir e para a gente tentar manter uma sociedade mais justa, mais qualificada, com um povo mais decente. Consegue entender aonde que entra o projeto social? Consegue entender a missão de um voluntário, ou a missão de um profissional, ou a missão de uma pessoa que trabalha e ganha ao realizar um projeto social? A sua responsabilidade e amplitude dos seus atos. E quando a gente fala de projeto social, como eu falei no início da nossa fala, isso está ligado a projetos sociais na área de educação, na área de saúde, de esporte, de arte. Quer ver? Vou lembrar mais. Projetos sociais para combater a exploração de trabalho infantil. Projetos sociais para dar um apoio às vítimas, que são as mulheres vítimas de violência doméstica. Um projeto social bacana para você dar apoio também a moradores de rua. Enfim, ao meio ambiente. Qualquer que seja, quaisquer que sejam esses projetos, eles servem, portanto, para suprir, para preencher uma lacuna advinda do poder público. Então, aí eu pergunto,
Será que nós temos que fechar os olhos para projetos sociais? Ou será que nós temos que abraçar os projetos sociais? Será que realmente nós devemos desvalorizar os diversos projetos sociais que existem no nosso município, que em sua grande maioria, e eu falo de experiência própria, está carente de recurso, está carente de investimento, está carente de um olhar mais solidário e fraterno? Ou está carente mais de um olhar com a visão de entender a verdadeira função de um projeto social? E é tão importante, pensem nisso, reflitam isso. E é tão importante que eu estou falando com vocês, que esses projetos sociais, eles realmente transformam a vida das pessoas, né? Como eu falei, dão uma expectativa, uma perspectiva maior para as pessoas, uma oportunidade. Que um projeto social hoje, ele não é só desenvolvido por pessoas físicas, como nós, junta eu, o Anderson, o Will, o Marcelo, vamos cá, e vamos formar aí uma associação, uma organização, e vamos realizar uma determinada atividade para ajudar um determinado público. Você sabia que os projetos sociais já chegaram e com força nas empresas? Você sabia que tem várias empresas que realmente já estão fazendo o seu programa, já estão elaborando os seus próprios projetos sociais, indo para a prática? Isso é benefício para a empresa também. Agora eu falo aí para um eventual empresário que esteja ouvindo, ou para um funcionário de uma empresa que porventura possa estar nos ouvindo, leve essas ideias para a empresa onde vocês trabalham. Nós temos casos e mais casos, basta olhar na internet, ou até no município em que vocês vivem, por exemplo, que empresas realmente estão aderindo, estão fazendo aquilo que a legislação chama-se de responsabilidade social. E para a empresa é tão valoroso, porque, primeiro, além dela estar ajudando pessoas, que é o pano de fundo, que é o princípio mor, vamos dizer assim, de um projeto social, ela também está valorizando a sua marca. Ela também está gerando credibilidade à sua marca, para que o consumidor a procure mais. Então não deixa de ser também uma prática mercadológica, por que não dizer? Se está ajudando gente, se está ajudando pessoa, vai ajudar a empresa também, que ela vai ter realmente uma cara mais de uma preocupação social, e ela acaba sendo mais bem vista para o seu consumidor, para a população em geral. Para não dizer também os incentivos, não é isso? Os benefícios fiscais que essa empresa ela pode ter quando realiza esses projetos sociais. Então o que a gente precisa entender que muitas vezes nós reclamamos de muito, mas existem soluções próximas a gente. E as lives que a gente faz, agora eu dou uma paradinha aqui, sai um pouquinho do roteiro, se vocês forem perceber, a gente tenta trazer um tema para que a gente perceba da importância desse tema na sociedade, mas o pano de fundo a gente vai jogando para vocês algumas ideias, algumas soluções que, vejam, são factíveis, são possíveis de serem cumpridas, está perto da gente. O projeto social é uma delas. Eu vou falar no final da live aqui, tá? Quando a gente já tiver aí, faltando aí uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para acabar, eu vou falar alguns casos, alguns projetos sociais que de forma simples conseguem e estão resolvendo, estão diminuindo os impactos negativos da sociedade. Mas antes de eu falar desses projetos, avançando um pouquinho na nossa reflexão sobre os projetos sociais, vimos a importância, vimos os benefícios, vimos que os projetos sociais não deixam de ser um aliado do poder público, porque supre o poder público nesse sentido. Eu queria chamar a atenção de vocês. Tudo que o professor Bernardo está falando é bonito. O projeto social transforma a vida. Terceira vez que eu estou falando isso. O projeto social dá uma nova perspectiva, uma nova oportunidade. Bacana. Lembra daquilo? Gera economia, gera emprego, gera renda, qualifica a mão de obra. E tudo ajudando gente como a gente. Mas vamos sair desse nível de teoria. Vamos sair desse nível de boa vontade e vamos botar o pé no chão? Para isso você tem que ter investimento. Não é verdade? Você que pensa em ter um projeto, ou você que está participando de um projeto e está vendo aquela dificuldade diária, a gente precisa de captar recursos.
Um projeto social, ele precisa de apoiadores, ele precisa de investidores, ele precisa de captar recursos para dar certo e atingir o maior número possível e não ficar naquela dificuldade, aquela perrenga do dia a dia, que eu sei muito bem o que é isso. A ideia é assim, vamos botar um nome, Bernardinho. Bernardinho trabalha num projeto social. Ele vai, faz uma campanha de doação para ganhar um arroz, cesta básica. Dá a cesta básica ali para quem é assistido no seu projeto. Depois ele pega um dinheirinho para trocar uma lâmpada. E vai levando isso dia a dia. Na hora que uma empresa, na hora que uma pessoa que tem uma aquisição maior chama o Bernardinho, ele vai e bota uma camisa bonita do projeto e vai. Mas só que vai. E não tem aquele plano de ações para frente. A gente tem que profissionalizar um projeto social. E eu vou dar 5 dicas. Uma, se você for buscar um apoiador, buscar um investidor, procure saber quem é o apoiador, quem é o investidor. Se for uma empresa, procura saber o que essa empresa faz, o que ela produz. E ao conversar, fale sobre a empresa, mostra para o apoiador, mostra para aquele possível doador que você conhece o trabalho daquela empresa. Você já vai se mostrar diferente. 2, faça um materialzinho bonito, um material de apresentação do seu projeto social, leva um texto que tem ali a missão, os valores, qual é a finalidade daquele projeto. Se você tiver fotos de ações que o seu projeto desenvolveu, maravilha, leva bonitinho, mostra, apresenta. 3, se você está querendo pedir um recurso financeiro, eu estou precisando de alguém que me apoie, de alguém que doa algum valor ou algum material para eu fazer a cerca da frente, que tá horrível, ou para trocar areia da quadra, colocar uma quadra melhor, um cimento. Leva o projeto. Faça um orçamento de quanto que vai ser a cerca, quanto que vai ser a cobertura da quadra, quanto que você precisa para fazer uma horta comunitária e ali você vender e ser autossustentável. Um projeto bonitinho no papel, escrito. Olha que bacana. Isso te dá mais moral, isso te dá mais respeitabilidade. E atenção, gente, 4ª dica, não vai procurar recurso, não vai procurar investidor, apoiador, quando o seu projeto está com a corda no pescoço, está vermelho. Se antecipe, se planeja, faça algo com antecipação, não deixe chegar a essa situação. E 5º, utilize o seu projeto para servir de network, para você ter relacionamentos, ter contatos, porque aí vai surgindo no seu projeto voluntários, que é tão importante, que é o que movimenta esses projetos sociais. E dá certo. Quer ver, para a gente finalizar, que o tempo aqui já está acabando do professor? Olha que projeto bacana, que aconteceu, salvo engano, lá em Jequitinhonha, no Vale de Jequitinhonha, que acho que é no Nordeste de Minas Gerais. Um projeto chamado Água Pura e Potável para a Comunidade. Sabe o que eles fizeram? Primeiro, 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. 100%, 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. O que eles fizeram? Vão fazer um projeto, pelo menos para atender a comunidade do Vale de Jequitinhonha, onde um dos parceiros que trabalham com essas questões pegava um sachêzinho, que ali tinha algum produto de limpeza, 100 gramas de sachê, entregava na casa, 100 graminhas de sachê, limpava 10 litros de água. Simples. Começou a limpar a água, começou a melhorar o saneamento básico, o poder público entendeu a importância desse projeto, abraçou esse projeto junto com a organização social, hoje melhorou muito. Quer ver um outro também que é importante? Jovens, hoje nós temos uma violência interpessoal de jovens de 10 a 19 anos que estão morrendo cedo, morrendo por causa de briga de gangue, narcotráfico, mulheres vítimas de violência que estão morrendo por conta de bullying, levando a uma depressão, ao suicídio. Vamos criar projetos, então, que pautam assim, veja bem, educação, o desenvolvimento pessoal daquela pessoa e esporte. Foi feito um projeto no interior de São Paulo que bateu nessas teclas. Esporte, boxe para esses jovens. Oficinas de profissionalização para esses jovens. Acesso ao trabalho para esses jovens. Ações atrativas dentro da escola para esses jovens. Desocupa os jovens desse cenário e coloca num ambiente mais ativo.
e, por falar, tantos e tantos outros, e o tempo não nos permite, mas eu vou falar de um só, que eu achei muito interessante, e olha com coisas simples a gente resolve. Eu costumo sempre dizer, a gente não precisa criar roda de um carro. As rodas já foram criadas, a gente tem que fazer ela, ó, rodar com simplicidade, mas com boa vontade. Olha o que aconteceu numa determinada comunidade do Nordeste, que eu não me lembro o nome agora, para a gente finalizar. Essa situação, jovens de 18, 19, 20, 21 anos, totalmente 24 horas por dia olhando o celular, sem expectativa, não sabendo nenhum problema que tinha na rua, da sua própria rua, do seu próprio bairro. O que essa empresa fez? Vamos dar a esses jovens uma oficina de fotografia. E aí eu lendo esse projeto, fiquei curioso para trazer para vocês. Olha, o que a fotografia tem para colocar os jovens como protagonistas da sua sociedade, para colocar os jovens como atentos para os problemas sociais do seu município. Os jovens ganharam aquela oficina de fotografia, foram nas ruas e o professor falou, vocês vão agora trazer e tirar foto de todos os problemas que você encontrar no seu município. Um buraco, uma calçada problemática, um esgoto, o trânsito caótico, enfim, use a criatividade. Os jovens tiraram a fotografia, trouxeram e depois se sentiram úteis para a sociedade e começaram a levar isso aí até para os órgãos municipais competentes, sendo protagonistas e sendo ativos. Coisas simples, tá vendo? Factíveis, que melhoram a nossa vida. Nós temos que acreditar. E às vezes não inventar muitas coisas, porque coisas mais fáceis, mas que sejam possíveis e que geram efeitos, o nosso país tem de sobra. Vamos conhecer mais projetos sociais e, por que não, compartilhar essas ideias e fazer acontecer? Eu estou disposto para isso. E você, tá? Então vamos juntos. Gente, brigadão pela atenção, obrigado pela participação. Eu fico assim eufórico quando a gente fala de projetos sociais e, é claro, mais eufórico quando vocês estão aí participando, presente e acreditando no nosso trabalho. É possível. Se você tiver dicas, tiver ideias de projetos sociais, manda pra gente. Vamos sentar, vamos conversar e, como diz, vamos fazer acontecer. Pessoal, essa live está gravada aí no Facebook do Professor Bernardo. Nós vamos jogar também, eu acho que já está até no YouTube. Dá uma olhadinha no canal do YouTube do professor, tá? Se inscrevam lá. Todo esse material a gente faz com carinho e está guardadinho lá para vocês, tá bom? Vamos que vamos aí, uma excelente quinta e um restinho de final, e um início de final de semana abençoado a cada um de vocês. Tchau, tchau, gente. Forte abraço.